momento em que você teve uma experiência com Deus, sabe? Uma experiência com Deus, seja você sentindo algo, Deus te levando para algum lugar, uma porta que abriu, uma porta que fechou, alguma experiência que vem à sua memória, aquela que vem à sua memória assim, que você teve com Deus, porque às vezes as pessoas elas acham que Deus só fala de uma forma, ele só age de um jeito, e a gente contar essas diferentes, cada um conta uma coisa diferente, uma percepção diferente. Sim. E é legal a gente ouvir, porque a gente aprende também a perceber os milagres de Deus durante a vida, né? Sim. Então fala aí, mano. Olha, recentemente eu vivi algo, a gente tem algumas experiências com Deus, mas recentemente eu vivi algo que Deus trabalhou no nosso coração. Eu até falei, se Deus preparar esse momento eu vou falar. E recentemente a minha esposa perdeu um filho, né? Nós contamos para a família, foi aquela festa, porque minha mãe ela não tem netos ainda. Minha irmã tá grávida agora, vai ser o primeiro, e na sequência foi a gente, né? Então foi aquela festa. E eu lembro que esse Setembro Amarelo a gente falou sobre a prevenção ao suicídio no colégio. E, inclusive a gente foi falar em um dos nossos colégios lá em Atibaia. Eu lembro que a Ju estava grávida e eu fui lá em uma missão, falar de vida para eles. E a gente levou algumas alunas lá para louvar também. E lá... Quando chegamos lá, preparamos todo o ambiente e eu recebi uma mensagem da Ju. E ela me mandou uma mensagem e tava tudo bem até então, né? Ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha acontecido algo e que ela estaria indo ao hospital com a mãe dela. Até aí, tudo normal. Aí eu perguntei se precisava que eu fosse com ela. Ela disse não. E ela falou pra mim assim, faz aquilo que você foi fazer aí. Falar de vida. E eu lembro que naquele dia foi muito difícil, porque naquele dia começou a perda, na verdade, do bebê, né? Mas quem tá na rota de Deus precisa entender que maior do que todos os nossos planos é os planos de Deus para nós. É difícil a gente entender isso, mas é isso. É difícil entender. Então, às vezes, no meio da rota que Deus nos coloca, a gente vai querer sair dela por algumas coisas que saem do nosso controle, mas que nunca saem do controle de Deus. Glória a Deus. Eu lembro que aquele dia o meu semblante mudou naquele momento. Eu entrei, subi lá para falar para aquele jovem sobre vida. Era prevenção ao suicídio. Eu fui falar sobre vida, mas eu estava precisando que Jesus desse vida pro nosso bebê naquele dia. E, infelizmente, no outro dia, ela perdeu, né? E foi difícil nesses dias, mas nós aceitamos a vontade de Deus. Mas foi uma experiência com Deus de que, muitas das vezes, a gente vai estar falando, vai estar numa missão, mesmo que nós ainda não esteja vivendo aquilo. Por exemplo, eu estava falando de vida para aqueles alunos. Aqueles alunos receberam a palavra e era o primeiro contato deles com a palavra, porque em Atibaia não era um colégio cristão. Houve uma transição, aí foi presbiteriano, e aquela galera, era a primeira vez que eles tinham esse contato direto com a palavra. E eu lembro que ela falou para mim chorando, eu conversei com ela por telefone, e ela falou, faça o que você foi fazer aí, faça a sua missão. E foi uma experiência muito poderosa. E aqui eu deixo para os jovens que muitas coisas vão sair do nosso controle, mas se a gente estiver na rota de Deus, Ele vai nos sustentar, Amém. Ele vai nos segurar. E eu lembro que aquele dia, na mesma semana, os alunos falavam, professor, vamos gravar um vídeo. Alguns não sabiam ainda, vamos gravar um vídeo. E eu, em alguns dias, não quis gravar, não quis fazer nada. Mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, começou a ministrar no coração dela. E que carregar essa mensagem é muitas das vezes... não ser imprudente, mas muitas das vezes a gente vai ter que guardar a nossa dor para abraçar a dor de outras pessoas. E nessa de abraçar a dor de outras pessoas, Deus ele vai nos curar, Deus ele vai fazer nós vivermos a promessa de uma forma incrível, melhor, maior, mesmo sem entender os planos e os propósitos deles. Então foi algo muito intenso, foi algo que eu nunca senti na vida, até porque eu nunca tive essa experiência, mas Deus mostrou que a vida segue, que os planos dele seguem, que a promessa segue, que tem alguém que ainda precisa da gente e que a missão ainda continua. Então isso foi uma experiência muito incrível, embora dolorosa, embora difícil para nós, para aceitarmos, mas foi uma experiência que Deus também trabalha nos dias difíceis. Deus também trabalha nos dias improváveis. Então, é isso. É um amadurecer da fé, né, mano? Que difícil, velho. Que momento complicado. Mas
eu não sei que momento que infantilizaram tanto Deus que ele é o cara que só dá coisas e é tudo sobre nós, a nossa felicidade, a nossa alegria. Exatamente. E ele só tá com a gente se der certo, ele só tá com a gente se a gente for rico, ele só tá com a gente se tiver tudo bem, ele só tá com a gente se a gente... Mano, Paulo tava preso, mano. Sim. Paulo tava preso, chegaram falando, mano, você vai morrer, e ele falando assim, como que anda as pessoas pregando o evangelho? Ainda tá avançando? O cara tava, a maioria das cartas, o cara tava preso, mano. E você vê a carta do cara, era ele perguntando como tava. Meu, como você tá? Como que tá a igreja aí? Sim. Tá tudo acontecendo como a gente, então amém, é isso aí. Aí o cara fala pra ele, que quando ele aponta que pra ele morrer é lucro e viver é Cristo, mano. Então assim, jamais menosprezar ou diminuir sua dor, mano, não... Eu sou chorão, mano. Eu não sei como seria pra mim, tá ligado? Eu sei que é difícil, mas o que eu sei... é que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém, né, mano? E amém. É ele que nos fortalece mesmo nos momentos de fraqueza. Aquela parada do, se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, não muda nada nele. Ele Exatamente. Continua sendo. Até porque, não é porque não tá do nosso... Não é porque não foi como a gente queria que ele não está fazendo. Sim. Pode estar fazendo até mais do que a gente imagina, ou pede, ou pensa. É só confiar nele, né? Exatamente. E o problema, assim, que eu vejo, assim, dessa geração infelizmente, é uma geração que às vezes não consegue ouvir o não de Deus e entender que o não de Deus é um sim para um amanhã, é uma bênção maior no amanhã. Então, seguir nessa rota com Deus é saber que os nãos dele vão vir e mesmo assim a gente precisa continuar a nossa missão. Aquilo que ele colocou nas nossas mãos, que é bem maior do que os nossos planos, as nossas vontades e aquilo que a gente sonha. E nisso ele vai fazer nós vivermos coisas incríveis.